Às vezes, o silêncio é a resposta mais barulhenta que podemos dar. Imagine dedicar anos da sua vida para ser o pilar invisível de uma família que só te enxerga como um degrau. Nesta história, uma ceia de Natal, marcada pelo desprezo e pelo riso sarcástico de quem deveria amar, se torna o estopim para uma reviravolta implacável. Você verá que a gratidão não se impõe e que o poder de quem sempre calou pode, em apenas uma semana, transformar a arrogância em desespero batendo à porta. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O mormaço de dezembro em Ribeirão Preto não perdoa ninguém. O ar parecia uma manta úmida e pesada que se colava à pele, tornando até o ato de respirar um esforço consciente. Eu estava na cozinha da casa da minha mãe, Valéria, sentindo o cheiro adocicado das rabanadas fritas, misturado ao aroma forte de alecrim que emanava do peru no forno. Minhas mãos estavam ocupadas picando castanhas para o arroz, enquanto o suor escorria discretamente pelas minhas costas, por baixo do vestido de linho azul que eu havia escolhido com tanto cuidado. Eu queria estar bonita. Eu queria, lá no fundo daquela esperança infantil que nunca morre, que aquele Natal fosse diferente. Passei os últimos 6 meses me desdobrando. Como auditora sênior em uma multinacional, meu tempo é escasso, mas fiz questão de gerenciar cada detalhe daquela ceia. Fui eu quem pagou pela reforma do telhado que ameaçava desabar em novembro. Fui eu quem quitou as parcelas atrasadas do carro do meu irmão, Vinícius, para que ele não perdesse o direito de dirigir para o trabalho. Fiz tudo em silêncio, sem alarde, depositando os valores na conta da minha mãe para que ela mantivesse a pose de matriarca provedora diante da família. Eu não buscava medalhas, buscava pertencimento. Isadora, ande logo com essas castanhas. A ceia não vai se servir sozinha e sua avó já está reclamando de fome. Gritou minha mãe da sala, sua voz estridente cortando o som do ventilador de teto que girava inutilmente, apenas empurrando o ar quente de um lado para o outro. Respirei fundo e, sentindo o nó na garganta começar a se formar, lavei as mãos, sequei-as no pano de prato encardido e levei a travessa para a mesa da sala de jantar. A mesa estava impecável, toalha de renda, taças de cristal que eu mesma comprei no ano anterior, e o brilho das luzes de Natal refletido no rosto sorridente de todos. Lá estavam Vinícius, sua namorada fútil, minha tia Clarice e, no topo da mesa, minha avó Judith, com seu olhar de águia, que sempre parecia procurar uma falha em mim. O jantar transcorreu entre risadas e histórias, das quais eu raramente fazia parte. Eu era a workaholic, a gelada, a pessoa que eles chamavam apenas quando um boleto vencia ou o chuveiro queimava. Eu observava o brilho nos olhos de Vinícius enquanto ele descrevia a viagem que planejava fazer, usando o dinheiro que economizou graças ao fato de eu ter pago suas dívidas. Ele nem sequer me olhou ao dizer: "A vida está finalmente entrando nos eixos." Então veio o momento da troca de presentes. Minha mãe levantou-se com uma animação teatral, posicionando-se ao lado da árvore de Natal. "Este ano foi especial", começou ela, ajustando o colar de pérolas que eu lhe dei no aniversário. "Quero retribuir o carinho de quem esteve ao meu lado." Ela começou a distribuir os pacotes. Para Vinícius, um relógio de marca, pesado e brilhante. Para a namorada dele, um perfume importado cujo frasco custava metade do meu salário de uma semana. Para minha tia, uma bolsa de couro legítimo. Até para o cachorro da vizinha, que estava ali no quintal, ela comprou um osso de brinquedo gourmet. Eu observava, com o coração acelerado, esperando o meu nome. Meus dedos brincavam com a borda do guardanapo, a expectativa transformando-se em uma ansiedade física, quase dolorosa. Os pacotes acabaram. A sala estava inundada de papéis coloridos, fitas e sorrisos. O silêncio caiu sobre mim como um balde de água gelada quando percebi que as mãos da minha mãe estavam vazias. "Mãe", comecei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. "E o meu? Você esqueceu?" Valéria me olhou de cima a baixo, um sorriso condescendente e quase cruel brincando em seus lábios. Ela deu de ombros com uma indiferença que me atingiu como um soco no estômago.
Ah, Isadora, por favor, não seja infantil. Você ganha bem. Compra o que quiser. Seja grata por poder se sentar aqui nesta mesa com a sua família, comendo do bom e do melhor. Isso já é um presente e tanto para alguém tão difícil como você. Um silêncio constrangedor pairou por um segundo, mas logo foi quebrado pela risadinha seca da minha avó Judith. Ela ajeitou os óculos e me encarou com desprezo. Fique feliz por ainda lembrarmos o seu nome, de menina. Você está sempre com essa cara de quem está carregando o mundo nas costas. Agradeça por ter um lugar para vir no Natal. A gargalhada geral que se seguiu foi o som mais doloroso que já ouvi. Vinícius ria enquanto admirava o relógio novo. Minha tia comentava sobre a qualidade do couro da bolsa. Ninguém, absolutamente ninguém, olhou para mim com um pingo de empatia. Eu era o fantasma que pagava as contas, a sombra que providenciava o banquete, mas que não merecia um lugar à mesa na hora do afeto. Senti o calor subir pelo meu pescoço, mas não era o calor de Ribeirão Preto. Era um incêndio interno, uma clareza gelada que começou a se cristalizar na minha mente. Olhei para cada um deles, para a casa que eu mantinha de pé, para as roupas que eu indiretamente financiava, para a comida que eu havia comprado, integralmente no supermercado no dia anterior. Ah, bom saber, eu disse. Minha voz foi calma, tão calma que eles nem perceberam o perigo. Não houve drama, não houve choro, não houve gritos. Eu simplesmente me levantei, peguei minha bolsa de cima do buffet e caminhei em direção à porta. Onde você vai? Ainda tem a sobremesa. Eu fiz pavê, gritou minha mãe, claramente irritada por eu estar me estragando o clima. Podem comer o pavê, respondi sem olhar para trás. Comam tudo. Aproveitem cada colofada. Saí para a noite abafada. O som dos fogos de artifício ao longe parecia celebrar o fim de uma era. Entrei no meu carro, liguei o ar-condicionado no máximo e senti o frio começar a expulsar o calor daquela casa da minha alma. Eu dirigi por 40 minutos até o meu apartamento, no centro. Um refúgio que eles mal conheciam porque eu nunca me sentia em casa, recebendo-os lá. Ao entrar, joguei as chaves na mesa e fui direto para o escritório. Liguei o notebook. A luz da tela iluminou meu rosto na penumbra. Eu tinha acesso a todas as contas automáticas, ao contrato de aluguel da casa da minha mãe que estava no meu nome, aos cartões de crédito adicionais que eu fornecia para as emergências dela e ao financiamento do escritório de advocacia que eu estava ajudando minha tia a montar. Seja grata por se sentar à mesa. Repeti as palavras dela em voz alta. Meus dedos voaram pelo teclado. Em menos de uma hora, cancelei todos os agendamentos de pagamento. Solicitei a rescisão do contrato de aluguel da casa onde eles estavam, dando o aviso prévio legal. Bloqueei os cartões adicionais. Enviei um e-mail curto para o proprietário do imóvel, dizendo que eu não seria mais a fiadora nem a pagadora a partir daquela noite. Eles achavam que a gratidão era um dever meu. Eles achavam que meu nome era apenas algo que eles precisavam lembrar por caridade. Pois bem, em uma semana, eles descobririam que o meu nome era a única coisa que mantinha o teto sobre suas cabeças e a comida em seus pratos. Deitei-me naquela noite e, pela primeira vez em anos, o calor de dezembro não me incomodou. Eu dormi o sono dos justos, enquanto o cronômetro para o caos deles começava a rodar. A manhã do dia 26 de dezembro amanheceu com aquele céu azul metálico, típico do interior paulista, onde o sol parece que vai derreter o asfalto antes mesmo das 9 da manhã. Acordei sem o peso habitual no peito. Geralmente, o pós-natal era o período em que eu passava horas organizando as contas da minha mãe, conferindo o que ela tinha gastado a mais no cartão de crédito que eu pagava e ouvindo as reclamações de Vinícius sobre como o presente que ele ganhou não era bem o que ele queria. Mas desta vez o silêncio no meu apartamento era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo da geladeira e pelo canto insistente de um bem-te-vi na sacada. Preparei meu café com uma calma que eu não experimentava há décadas. O cheiro dos grãos moídos na hora preencheu a cozinha, um prazer simples que eu costumava apressar. Enquanto a água passava pelo filtro, olhei para o meu celular sobre a bancada de granito. Ele estava em modo silencioso, mas a tela não parava de acender. Eram notificações de aplicativos de banco, avisos de transações negadas e, claro,
As primeiras mensagens no grupo da família. Eu não abri nenhuma. Sabia exatamente o que estava escrito ali. A gratidão que eles tanto exigiam estava prestes a ser testada na prática, sem o meu suporte financeiro para lubrificar as engrenagens da arrogância deles. Fui para o escritório da multinacional onde trabalho. O ar-condicionado central estava no máximo, criando uma bolha de produtividade gelada enquanto o mundo lá fora fervia. Como auditora, meu cérebro é treinado para detectar inconsistências, padrões de gastos e falhas sistêmicas. Durante anos, apliquei essa inteligência para salvar a empresa dos outros, enquanto permitia que a empresa da minha família fosse uma fraude completa, alimentada exclusivamente pelo meu suor. Sentei-me na minha cadeira ergonômica, abri as planilhas e me perdi nos números. Por volta das 11 da manhã, o celular vibrou com uma insistência que indicava uma ligação, não apenas uma mensagem. Era Vinícius. Deixei tocar até cair na caixa postal. Imaginei-o no posto de combustível, perto da faculdade que ele raramente frequentava, mas que eu insistia em pagar. Provavelmente, estava tentando passar o cartão de convênio que eu fornecia para o combustível dele. Imaginei o frentista olhando para ele, o visor da máquina exibindo um frio e cortante transação negada. Vinícius, com seu jeito de filhinho de mamãe e suas roupas de marca compradas com o meu dinheiro, devia estar passando um carão fenomenal na frente dos amigos folgados que ele sempre fazia questão de impressionar. Pouco depois, veio a primeira mensagem de voz da minha mãe, Valéria. Não resisti e dei o play, encostando o telefone no ouvido enquanto girava a cadeira em direção à janela, observando o movimento lá embaixo na Avenida Francisco Junqueira. Isadora, que palhaçada é essa? Fui passar as compras do mês agora há pouco no supermercado e o cartão deu limite excedido. Eu passei a maior vergonha da minha vida no caixa. Tive que deixar 2 carrinhos cheios para trás. E o gerente ainda veio falar comigo como se eu fosse uma caloteira. Atende esse telefone agora. Eu sei que você está no trabalho. Resolva isso imediatamente. Não tenho 1 grão de arroz em casa para o almoço. A voz dela transbordava uma indignação genuína, como se eu tivesse cometido um crime contra a humanidade ao não permitir que ela gastasse mais R$ 3.000 em iguarias finas que eu nem sequer seria convidada a comer. O tom não era de preocupação, era de comando. Ela ainda me via como a ferramenta, não como a filha. Sorri para o reflexo do meu rosto no vidro. Um sorriso triste, mas libertador. Voltei ao trabalho. À tarde, foi a vez da minha tia Clarice. Ela enviou um texto quilométrico. O proprietário da sala comercial onde ela tentava manter o escritório de advocacia, que nunca deu lucro, pois ela passava mais tempo em chás beneficentes do que redigindo petições. Tinha ligado para ela. Ele informou que eu havia protocolado o encerramento do contrato de fiança e que, se ela não apresentasse um novo fiador ou um depósito calção de 3 meses em 48 horas, teria que desocupar o imóvel. Isadora, você é sangue do meu sangue. Como pode ser tão fria? Você sabe que eu estou numa fase de transição, dizia o texto. A fase de transição da tia Clarice já durava 8 anos. 8 anos sendo bancada pela sobrinha workaholic, que ela adorava criticar nas reuniões de família, dizendo que eu não tinha feminilidade, porque só pensava em carreira. O ápice do dia, porém, foi quando o proprietário da casa onde eles moravam me ligou. Um senhor de idade, muito educado, mas firme. Dona Isadora, recebi sua notificação de rescisão. A senhora tem certeza? Seus familiares estão lá há muito tempo. Tenho certeza absoluta, seu antenor. Respondi com firmeza. O contrato está no meu nome, e eu estou exercendo meu direito de encerrá-lo conforme a cláusula de aviso prévio. O senhor pode tratar diretamente com a dona Valéria, a partir de agora, se ela quiser renovar no nome dela. Mas já aviso, ela não tem renda comprovada. Eu sabia o que aquilo significava. Em Ribeirão Preto, conseguir um aluguel sem fiador ou sem uma conta bancária sólida é quase impossível. Eles seriam despejados em 30 dias se não agissem rápido. E agir rápido exigia trabalho, algo que eles haviam desaprendido a fazer. Saí do escritório às 6 da tarde. O céu estava tingido de um laranja quase violento.
Decidi passar em um shopping, mas não para comprar presentes para os outros. Entrei em uma joalheria e comprei um par de brincos de pérola que eu namorava há meses. Ao pagar, o vendedor sorriu e disse: "Belo presente de Natal." Atrasado, eu respondi: "Não é um presente de Natal, é um prêmio por bom desempenho." Ao chegar em casa, encontrei o prédio envolto em uma paz que contrastava com a tempestade de mensagens no meu WhatsApp. O grupo da família tinha 147 notificações. A evolução das mensagens era fascinante do ponto de vista psicológico. Começou com ordens, passou para ofensas, egoísta, ingrata. Você vai arder no inferno por deixar sua avó passar necessidade. E agora estava na fase da falsa preocupação. Minha avó Judith, a mesma que riu da minha cara na ceia, enviou um áudio com uma voz trêmula e afetada. "Isadora, minha neta querida, estamos preocupados. Você sumiu. Será que aconteceu algo com sua cabeça? Estamos aqui te esperando para conversar. O clima está tão pesado. Venha para casa. Venha para casa." Que casa? A casa que eu pagava? O lar onde eu era? Humilhada, eu não respondi. Preparei um jantar leve, um risoto de limão siciliano com salmão, e abri um vinho branco gelado. Sentei-me na poltrona da sala, com a luz baixa, apenas curtindo a solidão que eu tanto temia, mas que agora parecia o abraço mais sincero que eu já recebi. Pensei em como eles deviam estar naquele momento, provavelmente reunidos na sala de estar abafada, já que eu também cancelei o serviço de manutenção do ar-condicionado e a conta de luz estava no limite do corte por atraso que eu não pagaria, tentando entender como a Isadora Bobona tinha ganhado dentes. Eles achavam que eu era a conta bancária deles, mas eu era a fundação, e quando a fundação decide se mover, todo o prédio desaba. Naquela noite, antes de dormir, vi que Vinícius postou um story no Instagram. Estava escuro, ele parecia estar em um bar barato, com uma cerveja de marca duvidosa. A legenda era: "Tem gente que muda por causa de dinheiro. Triste ver a família se perdendo por causa de ganância." Ri alto, a audácia de quem nunca ganhou um centavo com o próprio esforço, chamando de gananciosa. A pessoa que o sustentou por anos era quase poética. Faltavam poucos dias para o ano novo. O prazo que eu dei para o mundo deles começar a ruir estava acabando. Eu sabia que a fase das mensagens estava chegando. Ao fim, a fase do desespero físico estava começando. Eles viriam atrás de mim. Eu só não sabia que seria tão rápido. Fechei os olhos e imaginei o dia 1º de janeiro. Um novo ano. Uma nova Isadora. E para eles, um choque de realidade que nem o sol mais forte de Ribeirão seria capaz de iluminar. A semana estava apenas começando, e a minha paz era apenas o olho do furacão. O dia 1º de janeiro em Ribeirão Preto costuma ter um silêncio peculiar. É como se a cidade estivesse de ressaca, exausta do brilho artificial dos fogos e do excesso de promessas vazias feitas à meia-noite. No meu apartamento, o silêncio era uma escolha. Eu passei a virada do ano sozinha, assistindo a um documentário sobre civilizações antigas, tomando uma taça de um espumante nacional premiado e sentindo uma paz que beirava o espiritual. Não houve brindes forçados. Não houve fotos de família unida e para o Instagram. E certamente não houve a obrigação de ouvir as piadas ácidas da minha avó sobre eu, ainda, estar solteira. Exatamente uma semana após a ceia de Natal, 7 dias, desde que eu simplesmente disse: "Ah, bom saber", e desliguei os aparelhos que mantinham o ecossistema de parasitas da minha família funcionando. O interfone tocou, e não parou mais. O som do interfone no meu prédio é agudo, irritante, um chiado metálico que parece perfurar os pensamentos. Eu estava na sala, lendo um relatório de auditoria para o 1º trimestre, quando o barulho começou. Olhei para a tela da câmera de segurança. Lá estavam eles, amontoados no hall de entrada do condomínio, discutindo com o porteiro, o Sr. Sebastião. Minha mãe, Valéria, usava um conjunto de linho que eu sabia estar amarrotado pelo suor e pela raiva. Vinícius estava logo atrás, com os braços cruzados, chutando o chão com seus tênis de marca. Até minha tia Clarice estava lá, segurando uma bolsa de papel, como se fosse um escudo. "Dona Isadora, é o Sebastião."
A voz do porteiro saiu cansada pelo alto-falante. Sua família está aqui embaixo. Eles insistem que é uma emergência de vida ou morte. Eu disse que a senhora não queria ser incomodada, mas a dona Valéria começou a gritar que vai chamar a polícia se não subir. Respirei fundo, sentindo o ar gelado do meu ar-condicionado encher meus pulmões. O contraste entre o conforto do meu lar e o caos que eles traziam consigo era palpável. Pode deixar subir, Sebastião, mas só eles. Se começarem a causar confusão nos corredores, pode chamar a segurança do condomínio imediatamente. Respondi, minha voz saindo com uma frieza clínica que até a mim surpreendeu. 2 minutos depois, o som dos meus sapatos de salto baixo ecoava no piso de porcelanato enquanto eu caminhava até a porta de entrada. Antes mesmo de eu girar a chave, ouvi o primeiro grito. Isadora, abra essa porta agora. Precisamos conversar. Por favor, abra. Era a voz da minha mãe. O por favor soava como uma obrigação, uma palavra estranha em sua boca, cuspida com uma urgência que nada tinha a ver com afeto e tudo a ver com sobrevivência. Abri a porta. O calor do corredor, somado ao bafo de desespero que eles emanavam, quase me fez recuar. Eles entraram em bando, como uma força invasora. Minha mãe foi a primeira, atropelando o espaço com sua indignação. Vinícius entrou logo atrás, com o rosto vermelho, seguido pela tia Clarice que olhava para os lados, avaliando meu apartamento como se estivesse em um leilão de imóveis. O que significa isso, Isadora? Minha mãe disparou, parando no meio da minha sala. Ela gesticulava freneticamente. Lhe cortaram a luz da casa ontem. O antenor mandou uma notificação judicial de despejo. O cartão do Vinícius não passa nem para comprar uma coxinha. Você enlouqueceu de vez? Caminhei calmamente até a minha poltrona e me sentei, cruzando as pernas de forma elegante. Eu não os convidei para sentar. Queria que eles se sentissem como o que eram, visitantes indesejados em um território onde não tinham mais jurisdição. Boa tarde para vocês também, eu disse, mantendo o tom de voz baixo e controlado. Achei que o significado era óbvio. Como vocês mesmos disseram no Natal, eu sou uma pessoa assim difícil e gelada. Decidi que uma pessoa tão terrível assim não deveria ter a honra de sustentar pessoas tão superiores quanto vocês. Isadora, deixe de ser infantil, interveio Vinícius, dando um passo à frente com aquela arrogância que eu mesma financiei durante anos. Eu perdi meu estágio porque não tive dinheiro para colocar gasolina no carro. Você sabe quanto custa um guincho? O carro parou no meio da rodovia Anhanguera. Você colocou minha vida em risco. O carro que eu paguei, Vinícius? Retruquei, encarando-o nos olhos até que ele desviasse o olhar. A gasolina que eu fornecia? Engraçado. Eu achei que você era um homem feito, prestes a se tornar um grande profissional. Homens feitos costumam pagar suas próprias contas. E sobre o risco, você está vivo e bem na minha sala. O único risco que você corre aqui é o de ser convidado a sair se continuar levantando a voz para mim. Tia Clarice, tentando uma abordagem mais diplomática e manipuladora, sentou-se na beirada do meu sofá de couro italiano, o rosto contorcido em uma falsa preocupação. Querida, nós sabemos que você ficou chateada com a brincadeira da vovó no Natal. Foi um mal-entendido. Sabe como ela é de outra época. Mas você não pode levar isso para o lado financeiro. Família é família. Eu estou perdendo o meu escritório. Os móveis vão ser penhorados. Você tem noção do que é ver um sonho ser destruído por causa de uma picuinha? Picuinha, tia Clarice? Eu ri, um som curto e sem humor que cortou a sala como uma lâmina. Picuinha é o que vocês fizeram comigo durante 30 anos. Me trataram como o caixa eletrônico da família, enquanto me humilhavam em todas as oportunidades. Eu não estou destruindo o sonho de ninguém. Eu apenas parei de carregar o sonho de vocês nas minhas costas. Se o seu escritório depende exclusivamente do meu dinheiro para existir, então ele nunca foi um sonho, foi um parasita. E parasitas morrem quando o hospedeiro se cansa. Minha mãe deu um passo à frente, os olhos marejados de uma raiva que ela tentava transformar em choro. Eu sou sua mãe, Isadora. Eu te dei a vida. Como você tem coragem de me deixar no escuro, no calor desse inferno de cidade, sem um tostão para comprar pão? Eu não criei uma filha, criei um monstro. Nesse momento eu me levantei.
A calma que eu mantinha até então deu lugar a uma autoridade fria. Fui até o meu escritório e peguei uma pasta que já estava preparada. Voltei para a sala e a joguei sobre a mesa de centro. O baque do papel contra o vidro fez todos saltarem. Aí estão os extratos dos últimos 5 anos, eu disse, apontando para a pasta. 380 mil reais. Esse foi o preço do meu nome para vocês. Foi o preço para eu poder me sentar à mesa e ser grata por vocês lembrarem quem eu sou. Eu paguei cada centavo daquela ceia, daquela casa, daquele carro, daquela bolsa de couro que você está segurando, tia Clarice. Eu dei a vocês uma vida de classe média alta, enquanto eu trabalhava 12 horas por dia, sofrendo assédio moral de chefes e pressão de metas para garantir que vocês não tivessem que se preocupar com nada. Peguei meu celular e mostrei a tela com o aplicativo do banco. Acabou. Eu cancelei as fiações, os cartões, as contas de consumo e a conta conjunta. Se vocês querem luz, paguem. Se querem um teto, aluguem com o dinheiro de vocês. Se querem que eu lembre o nome de vocês, comecem a me tratar com o respeito que um ser humano merece, e não como uma conta bancária sem rosto. O silêncio que se seguiu foi denso. Dava para ouvir o som das respirações pesadas e o tic-tac do relógio de parede. Minha mãe olhava para a pasta de documentos como se fosse uma bomba-relógio. Vinícius estava pálido. Tia Clarice simplesmente desabou o olhar para o chão. Vocês têm 24 horas para sair daquela casa antes que o despejo se torne uma questão de polícia. Já que o contrato foi rescindido por falta de fiador, continuei, caminhando em direção à porta e abrindo-a de par em par. Agora, se me dão licença, eu tenho um relatório para terminar, e Sebastião já está avisado. Se vocês não saírem em 5 minutos, a segurança vai escoltá-los até a calçada. Você vai se arrepender disso, Isadora. Você vai ficar sozinha no mundo, gritou minha mãe enquanto saía, a voz embargada por uma mistura de ódio e pavor real. Eu nunca estive tão acompanhada, mãe, respondi, olhando-a fixamente, acompanhada de mim mesma. E acredite, eu sou uma companhia muito melhor do que todos vocês juntos. Fechei a porta e girei a chave. O som da tranca foi o acorde final de uma sinfonia de libertação. Voltei para a minha poltrona. Peguei minha taça de espumante e olhei para a janela. O sol estava se pondo em Ribeirão Preto, tingindo o céu de um roxo profundo. Eu sabia que a guerra não tinha acabado. Eles tentariam outras táticas, mas pela primeira vez na vida, as regras do jogo eram minhas. 3 meses haviam se passado desde aquela tarde de janeiro em que a porta do meu apartamento se fechou para o passado. 3 meses. Em Ribeirão Preto, significam a transição do calor sufocante e úmido para as primeiras brisas mais secas de outono, embora o sol ainda castigue o asfalto da Avenida João Fiuza com a mesma intensidade. Para mim, esses 90 dias foram como um processo de descompressão. No início, o silêncio do meu celular, antes saturado de notificações de cobranças e dramas familiares, parecia ensurdecedor. Eu me pegava conferindo o aparelho, esperando. Um ataque, uma nova estratégia de manipulação. Mas, aos poucos, esse vácuo foi preenchido por algo que eu não conhecia, o som da minha própria paz. A vingança, se é que podemos chamar assim, não foi um ato de crueldade deliberada, mas sim a simples retirada do suporte que permitia a eles viverem uma fantasia. Sem o meu dinheiro, a realidade bateu à porta deles com a força de uma tempestade de areia. Eles descobriram, da maneira mais árdua, que o mundo não se importa com sobrenomes ou poses se não houver trabalho e caráter para sustentá-los. Era uma tarde de sábado e eu decidi caminhar pelo shopping. O cheiro de café torrado e o ar-condicionado gelado eram um convite ao relaxamento. Eu estava em uma livraria, folheando um exemplar de poesia, quando senti um aroma familiar de perfume doce e barato, aquele que minha mãe, Valéria, usava em excesso para disfarçar o cheiro de cigarro. Olhei pelo canto do olho e a vi. Ela estava na praça de alimentação, mas não em uma das mesas. Estava em pé, perto de um quiosque de sobremesas, vestindo um uniforme que eu nunca imaginei ver em seu corpo, um avental bege e um crachá de atendente em treinamento. Seu rosto parecia mais vincado,
As mãos, antes sempre impecáveis com unhas feitas em salões caros, agora seguravam uma bandeja com certa hesitação. Observei de longe, sentindo uma mistura estranha de melancolia e uma confirmação gelada. Ela estava trabalhando. Pela primeira vez em décadas, Valéria estava trocando seu tempo e esforço por um salário que, eu sabia bem, mal pagaria o aluguel da kitnet para onde ela se mudara após o despejo. Eu não senti prazer no sofrimento dela, mas senti uma justiça poética. Ela que me chamou de monstro, por não querer ser o seu banco. Agora, descobria o valor do suor que ela tanto desprezou em mim. Dona Valéria, a mesa 5 está esperando o troco, gritou um rapaz jovem, provavelmente o gerente do quiosque, com metade da idade dela. Vi minha mãe baixar a cabeça e apressar o passo. A arrogância que brilhava em seus olhos na ceia de Natal havia sido substituída por uma exaustão opaca. Eu me afastei antes que ela me visse. Não por medo, mas porque não havia mais nada a ser. Dito, o diálogo entre nós havia morrido naquele Natal, enterrado sob o peso da gratidão que ela nunca soube ter. Saí do shopping e peguei meu carro. Dirigi em direção ao bairro onde meu irmão, Vinícius, agora morava. Eu soube por terceiros que ele estava trabalhando como entregador de aplicativos e dividindo uma casa com mais 4 rapazes. Ao parar em um semáforo perto de uma grande rede de fast food, vi uma moto encostada na calçada. O entregador, com a mochila térmica nas costas, tirava o capacete para secar o suor da testa. Era o Vinícius. Ele parecia mais magro, a pele queimada pelo sol de Ribeirão, os olhos fixos na tela do celular, esperando pela próxima rota que lhe renderia alguns poucos reais. Ali estava o menino que ganhava relógios de luxo com o meu dinheiro e me chamava de gananciosa. Agora, ele entendia o que era lutar por cada centavo para colocar comida no prato. Ele não me viu. O sinal abriu e eu segui meu caminho, sentindo que o ciclo estava finalmente completo. A minha ausência havia forçado cada um deles a se tornar um adulto, por mais tardio que fosse o processo. Quanto à tia Clarice, soube que ela teve que fechar o escritório e agora trabalhava como assistente em uma firma de cobranças. Ironia do destino. Logo ela, que nunca gostou de lidar com a realidade financeira. Alheia. Minha avó Judith foi morar com uma prima distante em outra cidade, longe do círculo social onde ela gostava de desfilar sua pompa de fachada. Ao chegar em casa, estacionei o carro e subi para o meu refúgio. O apartamento estava banhado pela luz dourada do pôr do sol. Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila. O som da água fervendo era reconfortante. Sentei-me na sacada e olhei para o horizonte, onde os prédios da cidade começavam a acender suas luzes. Abri meu notebook e vi uma mensagem no meu e-mail pessoal. Era da minha mãe. O assunto era curto. Ajuda, Isadora. Eu não aguento mais. Meus pés doem. As pessoas me tratam mal no shopping. E o dinheiro mal dá para o ônibus. Eu sei que errei, mas sou sua mãe. Por favor, pague pelo menos o meu aluguel deste mês. Prometo que serei diferente. Li as palavras 1, 2, 3 vezes. Antigamente, esse e-mail teria me causado uma crise de ansiedade e uma culpa devastadora. Eu teria corrido para o banco e transferido o valor, pedindo desculpas por ser bem-sucedida enquanto ela sofria. Mas agora, a sensação era de uma neutralidade absoluta. Eu não sentia raiva, nem ódio. Sentia apenas o peso da verdade. A promessa de ser diferente era apenas a promessa de uma parasita que perdeu sua fonte de alimento. Digitei a resposta de forma breve e definitiva. Mãe, você me disse no Natal para ser grata por sentar à mesa com a família. Hoje, eu sou grata por ter aprendido que a minha mesa é apenas para aqueles que me respeitam e me amam, não para quem me usa. Você tem um emprego agora. Use o seu salário para pagar seu aluguel, assim como eu fiz durante toda a minha vida adulta. O aprendizado é difícil, mas é o seu maior presente. Passar bem. Cliquei em enviar e fechei o notebook. Uma sensação de leveza percorreu meu corpo, como se um elástico que me prendia a um poste por anos tivesse finalmente se rompido. Eu não era mais a Isadora boazinha ou a Isadora provedora. Eu era apenas a Isadora, uma mulher que conquistou seu espaço no mundo
e que, finalmente, aprendeu a colocar limites inegociáveis. Minha vingança não foi deixá-los na miséria, pois eles têm saúde e capacidade de trabalho. Minha vingança foi deixá-los com a própria consciência e com as consequências de suas escolhas. O telefone tocou. Era uma amiga me convidando para jantar em um restaurante novo na cidade. Oi, Bia. Claro, vamos sim. Só preciso de 30 minutos para me trocar, respondi, minha voz soando vibrante e leve. Escolhi um vestido verde, a cor da esperança e dos novos começos. Antes de sair, olhei-me no espelho. Eu não via mais a mulher, cansada e sobrecarregada, que tentava comprar o amor da família com boletos pagos. Eu via uma mulher que se amava o suficiente para dizer não. Saí de casa, tranquei a porta e, ao entrar no elevador, percebi que o mormaço de Ribeirão Preto já não me incomodava tanto. Eu tinha ar-condicionado na alma. O ano novo havia realmente começado, e desta vez ele era inteiramente meu.